Oi, gente, boa noite. Hoje a gente diz que é um dia de TBT, né? Então eu pensei, por que eu não posso fazer um TBT diferente? Que não seja de imagens, né? Por que eu não posso fazer um TBT das coisas que já passaram por minha vida e que me acrescentaram, como filmes, livros? E aí, cá estou. E o que eu... Oi, Pati! E aí eu sou assim, né? Entro aqui sem avisar. Então, tem um filme, que é um livro, que depois se transformou num filme, que eu adoro. E até hoje de manhã, né, quando eu tava conversando com uma pessoa muito especial, né, Neida? Eu falei, eu quero falar sobre esse filme com as pessoas. Este filme, gente, é um filme que eu tenho vontade de pegar todo mundo que eu conheço, trancar num quarto, colocar o filme e falar, fica aí até o final, tá? Então, meu TBT de hoje vai ser para falar sobre o filme A Cabana. Porque, por incrível que pareça, eu sempre gosto mais dos livros. Mas no caso da Cabana, o filme é encantador. E o que eu acho mais bonito, sabe? É que eu gosto de coisas que me devolvem para mim, sabe? Que me acrescentam, que depois... Eu sou daquelas pessoas que assiste filme anotando as frases. É desse modelo, entende? Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a história do Mackenzie e do final muito triste da filhinha dele e o quanto isso impactou na vida dele. E aí eu quero trazer alguns trechos aqui que servem para que a gente olhe para a vida da gente e perceba isso. Olha, eu não vou contar a história, porque depois vocês podem assistir o filme, tá bom? Vou ver até se eu coloco... Deixa eu ver se eu coloco aqui para você não se enganar, tá? Olha, o filme é esse. Porque tem outro lá com esse nome, A Cabana, mas não é, tá bom? Então... É muito interessante, porque é um filme que fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre pais e filhos, sobre julgamento, sabedoria, perdão, culpa. Então imagina, tem todos esses elementos nesse filme que servem para a gente refletir sobre ele. Então eu queria começar dizendo para vocês que culpa, gente, é uma coisa que nos aprisiona. E tudo aquilo que nós... Deixa eu acenar aqui. E eu costumo dizer também que toda pessoa que se sente culpada vai acabar atraindo alguém para puni-la. Então a gente não é um estado bom energeticamente. Culpa é de uma frequência baixíssima e não serve. Nesse caso, o Mackenzie, ele sente muito porque ele foi acampar com os filhos e aconteceu um drama lá, que essa menininha foi raptada e morta. Então, ele se sente culpado, claro, coisa de pai. Então, até se você conhece alguém que não passou por isso, mas que perdeu alguém e por conta disso esqueceu todo o resto da vida, como se aquela dor tivesse que imperar para todo sempre, mostre para essa pessoa, porque não é para ser assim. Ele depois, quando ele se sente na culpa, né, ele se afasta de tudo, não quer saber mais de ninguém, ele tem mulher, ele tem outro filho, a filha também se sente muito culpada, sabe? E também se fecha, porque sempre que acontece algo assim, a tendência é que a gente se feche, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, isso é uma coisa. E tem um momento muito bonito que a mulher dele fala assim com ele: não se esqueça que nós nos amamos. Por quê? Porque ele está num momento de tanta dor, ele se fechou tanto, que o que está direcionando a vida dele é essa culpa. Ele não consegue enxergar o que ficou, todo o resto. Em outro momento, ele está conversando com Jesus, porque tem Jesus no filme,
E Jesus pede para ele ficar num lago assim de águas muito límpidas e tudo num barco. E ele começa a pensar nessa parte toda desse desespero, dessa agonia que ele vive, nessa falta de perdão, porque a falta de perdão nos angustia num ponto, né, que tudo fica ruim. Então, ele tá lá nesse barco, tá tudo certo, mas quando ele vai para aquilo que o atormenta, o barco começa a quebrar, a água começa a virar uma lama, fica tudo escuro, e Jesus fala com ele assim: o que quer que aconteça, não tire os olhos de mim. Então, gente, o que quer que nos aconteça, por pior que seja, não tire os olhos daquilo que você acredita. Não tire os olhos daquilo que te chama para o seu melhor. Porque por pior que seja, ainda tem alguma coisa que enquanto você está vivo, vale a pena você agradecer e vale a pena você seguir em frente. E tudo tem um propósito. No filme, deixa eu acenar aqui. No filme, ele teve uma relação muito difícil com o pai dele, por isso que o Deus se apresenta como uma mulher. Não que isso fosse importante se Deus é homem ou se Deus é mulher, não acho que seja isso. Acho que seja essa divindade, né? É isso que importa, e não o sexo, né? E aí ele tem problemas, porque o pai batia na mãe, sabe? Eles eram da igreja. Eu não vou ficar falando sobre o filme, porque eu quero muito que você assista. E assista da forma mais silenciosa, absorvendo cada momentinho, porque vale muito a pena, sabe? Esse filme é um filme que de tempos em tempos a gente deve assistir, porque aí a gente não entra no julgamento no sentido de condenação, porque julgar, todo mundo julga, com muita frequência. Agora daí a condenar, né? Precisamos primeiro olhar pra gente, saber por que aquilo acontece daquele jeito, entender a história dos nossos pais. A cabana é muito sistêmica, sabe? Porque eu trabalho com constelação familiar sistêmica e a gente sabe que tudo que você exclui não é bom, né? Que tudo que permeia a nossa vida tem que ser incluído, por mais difícil que seja. E ele ao rever a história com a filha, porque ele não encontrava o corpo da filhinha, sabe? Ele começa também a se perguntar a respeito de perdão, aquela coisa que quando acontece um drama conosco, nós acabamos culpando Deus, perguntando que Deus é esse, né? Que deixa acontecer coisas ruins na nossa vida. Muita gente eu já ouvi falar, mas Deus não podia deixar que isso acontecesse, não é assim? E na verdade a gente tem que entender, né, que as coisas acontecem. Existem muitos mistérios, a gente não se dá conta disso. E como eu falei para vocês, quando ele sabe que a filhinha sumiu, foi raptada, morreu, ele se encontra com a mulher dele, sabe? Porque tudo que ele achou foi marcas de sangue e o vestidinho dela. E essa mulher, ela é incrível. Porque no primeiro momento, o que ela podia fazer? Culpá-lo. Não, ela acolheu, gente. Ela acolheu porque ela sabe que ele estava fazendo o melhor que ele podia. Porque sempre em situação de estresse, a primeira coisa que a gente tenta fazer é pegar alguém para Cristo, né? É culpar alguém. Então, essa reflexão toda é sobre isso. Para quem está entrando agora, oi Marina, oi Norma, oi Dora, oi Clauzinha. Para quem está entrando agora, nós estamos falando um TBT de filmes. Então, o filme escolhido hoje é A Cabana. E eu falei que é um filme para você sentar e assistir quietinha, sem dar um pio, para não perder uma cena. Tá? Então, assim, quando ele chega, ele tem um sinal, isso também é muito importante. Atenção aos sinais. Sempre que a gente está vivendo um drama, sempre que a gente está vivendo um problema, vai ter um sinal para você. Vem algo que, se você captar, se você estiver aberta, você vai entender
que aquilo traz uma solução. E ele, de um jeito muito estranho, ele recebe um sinal de Deus e ele vai atrás disso. E quando ele chega e começa essa empreitada aí, ele está muito revoltado ainda, mas o mais bacana disso tudo é que ele tem oportunidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, de olhar para si. E aquela coisa, né, da benevolência, do entendimento, que ele está assim porque ele está na dor. Porque a dor, ela nos aprisiona. Então, é uma ação, assim, é série, é ensinamento em cima de ensinamento. Até que chega um dia que é muito interessante, o Espírito Santo leva ele num jardim e pergunta o que é que ele está vendo. E ele diz, eu estou vendo uma grande bagunça. Entende também que a gente só vê lá fora o que está sendo dentro, o que está em nós. Então, uma pessoa em sofrimento, uma pessoa na culpa, ela jamais consegue ver beleza lá fora. Porque são sempre com os olhos que a gente vê, né? Então, tem vários exemplos no filme, vários. Tem um exemplo do julgamento, sabe? Que ele condenou o pai, e aí ele vai entender, ter um encontro dele com o pai também, para ele falar isso. E no final das contas, que o final é meio surpreendente, ele diz assim, Deus, né, fala para ele, olha, você pode morrer agora ou você pode voltar para a sua vida, sabe? E ele opta por voltar para a vida dele, porque ainda ele tem muita coisa para fazer, ele tem muita coisa para resgatar. Inclusive por essa filha, né? Porque a filha se sentia muito culpada, o filho também se tornou diferente, e só ela, só a esposa é que foi muito companheira, ela entendeu a dor dele esse tempo todo, sabe? Então, é um filme que vale muito a pena. Eu vim aqui porque eu queria fazer esse convite para vocês, porque os filmes, gente, estão cada vez mais comerciais, né? E para mim, eu gosto de assistir coisas que me acrescentem, que façam diferença na minha vida, que faça eu refletir sobre aquilo em mim. Então, eu gosto muito de compartilhar o que eu sempre, é uma frase que eu sempre uso, de tudo que vejo me acrescenta. Então eu tenho que ter olhos para ver coisas boas, olhos que somem, né? Então a Cabana, ela faz esse papel. Vou colocar aqui mais um pouquinho para vocês verem, ó. É esse, tá bom? Não confunda, porque tem outros lá que com esse mesmo nome, porque às vezes quando você vai pro YouTube, por conta do nome, porque as pessoas sabem que procura, elas acabam pondo outras coisas, mas esse aí, e é uma história muito linda também. Tem um momento mesmo que ele vai mostrar uma cachoeira para a filhinha dele, e ele fala assim, já tá na hora de ir embora. Ela fala, calma, sabe, como se dissesse, vamos apreciar a vida. E em um momento também ela pergunta, Deus vai querer que eu me sacrifique também? Sabe? Então é tudo muito, muito valioso nesse filme. Vale demais a pena. Deixa-me colocar aqui mais uma cena, ó, do filme. Quando tudo que você vê é a sua dor, você perde a visão de Deus. Então, queria deixar vocês com isso, que tente ver para além da sua dor, porque todos nós nos doemos, sabe? Mas a gente não pode pegar esse sofrimento e fazer dele um troféu, porque isso não é bom para ninguém. Então, eu deixo vocês agora com essa frase aí do filme A Cabana. É um filme que a gente chora, até desidrata, mas que vale a pena, né? Chorar de vez em quando é bom, assim como rir muito também é bom, porque desopila o fígado. Mas é com essa frase que eu deixo vocês, e com essa sugestão também. E o meu TBT de hoje foi um filme, A Cabana. Quando tudo que você vê é a sua dor, você perde a visão de Deus. Então, o que eu desejo é que você tenha olhos para ver muitas coisas boas. Ver para além da sua dor, para além do seu sofrimento. Porque muita gente tem histórias muito tristes,
veio de histórias muito tristes e vai se identificar muito com o Mackenzie, a história dele, e vai se libertar. Porque, gente, tem outra imagem aqui também, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês, que é outra frase do filme também. Perdoar não significa esquecer, mas o não perdoar é você levando um fardo para todo sempre. E isso só vai azedar a sua vida, não resolve. Essa atriz que faz Deus, ela tem um olhar de doçura, um olhar de ternura, que eu acredito que não poderia ser outra pessoa. O Jesus também é maravilhoso. Então, é isso, vale muito a pena assistir esse filme. E depois comentem comigo se vocês gostaram desse meu TBT de filme, porque se sim, toda quinta eu posso estar aqui para falar de um filme, ou de um livro, ou de uma peça teatral, né? Ou de qualquer coisa assim de arte que nos acrescente. Beijo para vocês e até depois. E assistam A Cabana, tá? E me conta se não vai mexer com você profundamente e se você não vai se tornar uma pessoa melhor a partir dessa reflexão. Um beijo!